apenas a 7ª campanha do Nordeste em 63 anos. Então, eu estou dizendo isso por quê? Porque é algo muito raro. Na Sul-Americana, são 24 participações desde 2003. A Sul-Americana ela começou em 2002, mas os brasileiros não quiseram competir. Aí os clubes brasileiros começaram a competir na Copa Sul-Americana a partir de 2003, ou seja, em 20 anos, 20 edições, 24 participações do Nordeste, que está em todas as edições desde 2009. Desde 2009 tem pelo menos um representante. Tá ameaçado esse ano, se o Ceará cair, os dois cearenses estão mal, talvez ver como é que vai ficar para 2023. Ou seja, se já é legal participar da Sul-Americana, imagina a Libertadores, que é algo muito difícil. Mesmo o Brasil tendo hoje 7 vagas, foi subido, né? Começou com 1, com Bahia lá em 60, depois viraram 2 vagas, ali no final dos anos 90, 2000, eu acho. Vai para 4 vagas, até o Atlético Paranaense sobe, né? Com a seletiva que foi criada, 3, 4 vagas, enfim, hoje são 7. E o Fortaleza, que participou em 2022, a última tinha sido com o Sport em 2009, e desde já fica a pergunta quando é que a gente vai voltar a ver um clube do Nordeste disputando a Libertadores. Detalhe, talvez nem demore tanto, tá? Se o Ceará for campeão da Copa Sul-Americana, o Ceará jogaria a Libertadores de 2023, mas nesse momento parece ser a única oportunidade no curto prazo. O Fortaleza ele fez uma campanha digna, dos clubes do Nordeste. Essa foi a 7ª campanha, né? O Bahia participou em 60, em 64 e 89, o Sport em 88, 2009 e o Náutico em 68. Considerando a primeira vez de cada um, ou seja, o Bahia de 60, Sport de 88 e o Náutico de 68, que foi a única do Náutico, essa foi a primeira vez que um clube do Nordeste passou da primeira fase. São competições diferentes. Em 60 o Bahia já estreou nas quartas de final, só foram 7 times naquela edição, seriam 8, mas um desistiu. E isso fez com que uma das chaves do time estreasse já na semifinal, o Olímpia, para você ver como era diferente. Hoje tem quase 40 times disputando preliminares antes da fase de grupos. O Fortaleza, por ter sido 4º lugar na Série A, já estreou na fase de grupos. E a campanha acabou sendo digna. Não foi uma campanha excepcional. Não tem para aqui fazer até. Eu gostei, inclusive, da transmissão do Facebook, que não foi uma transmissão para ter um oba-oba. Tem a gama de méritos que do Fortaleza é maior, até a classificação à Libertadores, do que a campanha da Libertadores em si. E os problemas que o Fortaleza teve, que a gente vai debater aqui também, mais para frente, até inclusive da partida. Mas dentro de uma campanha de recuperação, que largou com 2 derrotas, a passagem à segunda fase foi muito boa, vencendo nas últimas 2 rodadas o Aliança e o Colo-Colo, num jogo maluco, que chegou a estar 4-1, depois o Colo-Colo apertou, mas o Fortaleza segurou a vitória e conseguiu a classificação. E nesse jogo contra o Estudiantes, muita gente vai dizer que pode ficar no limite que o Fortaleza bateu no teto técnico. Pela campanha que o Estudiantes estava fazendo, faria sentido. Mas pelo Estudiantes das últimas semanas, não. O Estudiantes vem de 3 derrotas no Campeonato Argentino jogando a Vera. Vinha muito pressionado nesse jogo de hoje, mas tinha pelos resultados do Campeonato Argentino, porque contra a Libertadores fez até uma partida decente. Fortaleza foi melhor, mas o Estudiantes fez uma partida decente lá no Castelão, e dentro do estádio La Plata ele foi completamente dominante. Então, das 8 partidas que o Fortaleza fez nessa Libertadores, é ruim porque a pior partida dele foi a última, e para algumas pessoas talvez seja a última imagem, mas não é a imagem que o Fortaleza deveria ter dessa campanha da Libertadores. Foi uma campanha onde ele competiu o que dava para competir, até pelo investimento, até acima de outros. Ele tem um clube com mais investimento do que o Aliança, ou talvez até do que o Colo-Colo. O River Plate certamente não, mas é um clube que tinha 21 milhões de reais em reforços. Então é um clube que investiu para fazer isso e passou de fase. Poderia ter ido mais longe? Poderia. Mas dentro de uma primeira participação e dentro de como foi o início da campanha com 2 derrotas, eu achei uma campanha, não o jogo de hoje, mas a campanha digna, e dentro do cenário nordestino acaba fazendo com que seja abaixo da campanha do Bahia de 89, né? O Bahia como campeão brasileiro de 88, ele já tinha fase de grupos aquela campanha, já tinha oitavas de final, ou seja, tinha menos clubes, mas o sistema de disputa já era semelhante ao atual. Tem que ter fase de grupos, oitavas, quartas, semifinal e final. E o Bahia passou da fase de grupos, passou das oitavas e acabou sendo eliminado pelo Internacional, que ele tinha feito a final do Brasileiro de 88 e tinha disputado com ele a primeira fase. Teve jogo de muita chuva, que acabou sendo um problema na Fonte Nova, enfim, mas o Bahia acabou sendo eliminado pelo Internacional.
Aí o torcedor do Bahia fala que o Bahia também foi nas quartas de final em 60. Eu já disse aqui, é verdade, o Bahia foi nas quartas de final, mas ali ele já estreou nas quartas de final. Então, assim, a campanha mesmo, ali era a primeira fase. O Bahia estreou na primeira fase, caiu, mas beleza, tem lá escrito quartas de final, mas acho que vale um asterisco pequeno. As quartas de final de 89, essa sim é a principal campanha. Eu digo isso porque, se você pegar por colocação final, a campanha do Bahia em 60, ela é melhor, deixando bem claro, ela é melhor do que essa do Fortaleza de 2022 e do que a do Sport 2009. Mas, assim, não tinha o que fazer. Já era melhor sem fazer absolutamente nada, porque você já estava naquela fase. Você competindo, passando de fase, ou seja, deixando como observação essa campanha de 60, essa do Fortaleza fica ali na mesma fase do Sport e abaixo do Bahia de 89, mas dentro da competição, por exemplo, o Sport venceu 5 jogos. Em 2009, o Fortaleza ganhou 3. Foram 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Isso porque foi uma campanha de altos e baixos. E que, no final, o Fortaleza acabou vivendo o pior momento, até para encerrar essa questão histórica, justamente no jogo do La Plata, onde não chegou perto de obter a vaga. O resultado dava essa condição, e inclusive até o intervalo, porque estava perdendo de 1-0, precisava mesmo com a menos precisava de um gol, mas a verdade é que havia uma expectativa da possibilidade do Fortaleza eliminar o Estudiantes. Tinha essa possibilidade, seria difícil, acho. O Estudiantes na Libertadores vinha muito bem, mas lá em La Plata não chegou nem perto. Tipo, o balanço de campanhas, a soma das campanhas. Na Libertadores, o Fortaleza terminou com 8 jogos, né? 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, ou seja, 8 pontos. E fazendo um ranking que eu faço no blog, e sempre padronizando, ou seja, 3 pontos por vitória e 1 ponto por empate. E é importante dizer isso porque tinha época que a vitória valia 2 pontos, e tinha época que o empate valia 2 pontos se você ganhasse nos pênaltis, ou seja, terminava empatado e ainda tinha uma disputa de pênaltis. Foi assim no Brasileiro de 88, por exemplo. Maluquice. Mas, enfim, padronizando 3 pontos por vitória e 1 por empate. O Fortaleza terminou com 11 pontos. Nas 7 campanhas do Nordeste na Libertadores, tá assim. Sport e Bahia, os dois têm 23 pontos em 14 jogos, mas o Sport está na frente pelo número de vitórias, que é um critério clássico aqui no Brasil, 7 vitórias, 2 empates e 5 derrotas, e o Bahia tem 6 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. O Fortaleza vem terceiro agora, passou o Náutico, tem 11 pontos, 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, e o Náutico, o quarto, com a campanha de 68, tem 8 pontos, 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. No caso do Náutico, vale uma observação, está lá no blog, mas vale a observação, que é dos pontos que o Náutico perdeu do jogo para efeito de classificação do grupo, que o Náutico acabou fazendo uma substituição a mais. E ele foi avisado pelo adversário que não poderia, e o treinador, deixa comigo. Há quem diga que foi proposital, né? Não, assim, veja, o treinador... não, é verdade isso, Mioca. O treinador do time Venezuela falou, não pode, Deus saudoso. Não, é 3, fica tranquilo, são 3. Eu sei o que eu estou fazendo. E eu sei o que eu estou fazendo. Substitui. Eu lembrei. É porque no Brasil, acho que era uma substituição por dia 2. Eu não lembro o número dele. Eu sei que no Brasil já estava por dentro. Aí o cara colocou a regra do Brasil e que não foi aplicada ali, obviamente não foi aplicada. Mas para efeito de ranking, só para dizer, efeito de ranking, assim, perdeu depois na justiça e tal, né? Eu considero lá a pontuação do Náutico. E é isso. Bora ver se o Nordeste demora menos tempo, né? Porque foi ali, ó, os anos 60 foram 3 vezes, né? 60, 64 e 68, aí depois foram 20 anos, até 88, aí foi logo uma dobradinha, 88, 89. Aí depois de 89 vai esperar mais, vai até 2009, vai caber 20 anos também, e agora mais 13. Ou seja, tirando a dobradinha nos anos 80 e as 3 nos anos 60, os hiatos são gigantescos. Tem a chance, tem uma chance, não acho desprezível, descartável, a do Ceará, mas se não for essa, aí a turma vai esperar um pouquinho mais. E ficou no quase, né? 2 vezes com Vitória, com Sport, ficou... Não, se fosse, quase... por exemplo, peraí. Quase tem muitas. Não, veja só. Quase tem muitas. Tem quase... O Bahia, ele jogou 64 como vice da Taça Brasil de 63. Ele também poderia ter jogado a de 62, porque ele foi vice da Taça Brasil de 61. Ou seja, se ele tivesse sido campeão, ele teria jogado 62. O Náutico foi como vice. O Fortaleza foi vice de 60, mas ali o vice não ia. Aliás, acho que 62 também... Não, mas ele poderia ter ido como campeão. Se chegou à final. Se tivesse sido campeão, iria. Em 68, o vice já ia. E o Fortaleza foi vice. Só que a CBF
não quis participar, brigou com a Conmebol e não quis participar da Libertadores de 69. Então, o Fortaleza, que teria, em tese, teria direito à vaga, não disputou a Libertadores de 69. O Santa Cruz, de 75, semifinal, jogo único no Arruda. Santa Cruz e Cruzeiro, ele perdeu. Um jogo só. Se ele tivesse vencido o Cruzeiro, teria sido finalista do Brasileiro e o finalista daquele Brasileiro jogaria Libertadores. Aí depois, com a outra chance perdida, Sport na Copa do Brasil de 89. Tinha o gol qualificado, foi 0-0 na Ilha, estava 1-1 na volta, já no segundo tempo o Sport estava sendo campeão, ele levou um gol de Cuca. Se termina 1-1, o Sport seria o campeão e iria para a Libertadores. 93, Vitória, vice-campeão. Tudo bem que no caso o Vitória passou um pouquinho distante, né? De ser campeão ali, porque perdeu o Lailô do Palmeiras, perdeu da seleção brasileira. Sport 2000. Ceará 94, esqueceu. Ceará 94, campeão, vice da Copa do Brasil, e estava 0-0, leva um gol, ainda tem um pênalti que não foi dado. Se fosse um, seria campeão. O Vitória de 99. Vitória de 99 foi semifinal do Brasileiro, e ali foi o ano quando começou o vice-campeão voltar aí. Porque o vice-campeão brasileiro deixou de ir para a Libertadores quando a Copa do Brasil começou a dar vaga. Aí só voltou ao vice-campeão aí quando a competição foi ampliada, e em 99 o Vitória foi Vitória e Atlético Mineiro, playoff. O Galo venceu o primeiro jogo em Minas, o Vitória ganhou o segundo jogo em Salvador e o terceiro jogo também foi em Salvador. Se o Vitória vence o jogo, seria finalista do Brasileiro e participaria. Levou 3-0 do Atlético. 2000, Sport, final da Copa dos Campeões. Jogo único, valendo a Libertadores. Perdeu do Palmeiras. Tem mais alguma vaga aí? Ou... Tem o Vitória na Copa do Brasil do Neymar. 2010. Vitória em 2010. Mas eu estava pensando no brasileiro. Do brasileiro, acho que não. O Sport ficou em sexto lugar, chegou perto, mas não de perder um jogo, de ter tipo o jogo do. Vitória foi quinto, né? Mas também não teve um jogo para ser quarto e entrar, né? Assim. Então, veja assim, eu acho que deu umas 10 aí, pertinho, né? Uma bate na trave. Com mais vagas pode ser que demore menos agora, né?